Graça e paz, irmãos. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Que palavra abençoada, que testemunho abençoado. Esta noite a nossa irmã Paula trouxe para as nossas mentes, para que a gente tomasse conhecimento e que pudesse fortalecer a nossa fé no sentido de não desistir dos nossos. Tenho certeza que cada um de nós provavelmente temos alguém na família, talvez não em uma condição dessa, ou talvez em uma condição até pior, e que muitas das vezes nós olhamos e dizemos assim: não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: o mesmo Deus que operou na vida do primo de Paula, Ele vai operar na vida da tua parentela. Ele é o mesmo Deus que opera antes, que opera no presente, e tem uma promessa para nós no futuro. Vai vir buscar a sua igreja, e nós iremos junto com os nossos morar com Ele toda a eternidade. Então, que nós não venhamos desistir de maneira nenhuma. De maneira nenhuma nós iremos desistir. Nós iremos continuar perseverando, crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso. Eu lembro que muitos de nós temos testemunho de pessoas que não desistiram de nós, né? E a nossa palavra é nesse sentido para você essa noite. Continue perseverando pelos seus. Continue perseverando pela sua família. Continue orando. Não dê prazo para que o milagre aconteça. Descanse no Senhor, porque o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Para isso, irmãos, eu quero trazer também para você algumas informações. Todos nós sabemos que a nossa escola bíblica dominical tem sido das 9 até as 10h30. Antes nós temos tido um período de oração a partir de 8 horas. Muitos dos irmãos já sabem que o nosso culto aos domingos estão acontecendo das 18h30 às 20 horas. Alguns irmãos já estão começando a se acostumar na ideia das sextas-feiras nós termos sempre uma programação diferenciada. No primeira semana nós tivemos um culto. Na semana passada nós tivemos as nossas organizações missionárias reunidas. Neste sexta-feira agora nós iremos ter o culto normal, como nós estamos tendo hoje. Mas na última sexta-feira do mês nós não estaremos reunidos aqui como igreja no templo, mas nós estaremos reunidos como várias igrejas nesta comunidade. De que forma, pastor? Eu quero convidar a igreja para na última sexta-feira do mês, como um dos dias de encerramento do mês da família, nós possamos estar fazendo o nosso culto no nosso lar. Alguém já viu falar em culto no lar aqui? Já viu? Quantos têm a prática de fazer o culto no lar? Eu quero te encorajar, como um ato profético, se nós pudéssemos dizer, e podemos dizer dessa forma, como ato de um início de uma multiplicação na sua casa. Ah, pastor, só é eu e meu esposo, só é eu e meu filho e minha filha. Não importa. O que importa é que a presença de Deus vai estar lá. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Então você vai ter um tempo no seu lar para você orar. Você vai fazer um culto na sua casa, mas você pode fazer além disso. Você pode convidar algum vizinho. Você pode chamar alguém: mas pastor, eu não sei falar. Você sabe falar, você sabe da sua história. Você tem o seu testemunho, você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe da palavra do Senhor, você conhece aquilo que Deus está fazendo. Você tem testemunho de outras pessoas. Ah, não se preocupe se você não sabe, talvez, cantar, tem uma voz afinada. Não se preocupe com isso. Reúna pessoas lá na sua casa, reúna a sua família. Fale desse amor de Jesus que alcançou a sua vida. Ore com esta pessoa, e Deus vai operar um milagre. Eu creio que Deus vai operar um milagre. Eu creio que Deus vai começar um mover na sua casa. Sei que Deus vai fazer coisas. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Continuar fazendo no nosso meio. E você vai ser esse canal. Eu estava ali orando quando Paula estava aqui, testemunho. Eu estava pensando em já 2 pessoas da minha rua que eu vou chamar. Eu não, Ilka vai chamar. Como se trata de duas jovens,
né, de duas jovens senhoras. E aí eu vou dizer. E eu dizendo, eu vou falar com Ilka, para Ilka chamar essas duas. E eu já estava pensando em umas 2 pessoas para chamar para esse culto lá em casa, na última sexta-feira do mês. Nós iremos fazer um culto e Deus vai abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Para isso eu quero te convidar a ficar de pé nesta hora, antes de passar a palavra para a nossa irmã que vai ministrar a palavra de Deus esta noite. E nós iremos orar por esse propósito. E eu queria convidar a nossa irmã Ilka, nossa pastora, para estar orando ao Senhor, já apresentando as suas vidas, aleluia, apresentando a sua vida, apresentando a sua casa, para que Deus possa brindar a sua vida, brindar a sua casa. A sua casa já começa a receber a presença de Deus poderosa. Lembra quando a arca foi para a casa de Obed-Edom? A presença de Deus ficou lá e maravilhas aconteceram. A presença de Deus vai invadir a sua casa de forma poderosa. E vai fluir poder de Deus no seu lar e através da sua vida em nome de Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, exaltado, glorificado seja sempre o teu nome, Senhor. Nome que é sobre todo nome. O nome, Senhor, que faz o inferno estremecer. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, nós ligamos esta oração, porque a tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Automaticamente, Senhor, nós ligamos no céu. Nós clamamos ao Senhor, Pai, em favor de cada vida aqui representada, de cada lar, Senhor. Aonde tiver um lar, Senhor, aqui, do teu povo, Senhor, dos teus servos, que o Senhor possa derramar a tua bênção, a tua presença possa ser neste lar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, arrodeia este lar com a muralha de fogo. Pai, que todo mal que vier contra esta casa, Senhor, possa bater nessa muralha, este mal, e cair por terra, em nome de Jesus. Pai, nós quando vamos dormir, Senhor, nós nos preocupamos em fechar a porta, em fechar as janelas, a ver se está tudo fechado. Mas, Senhor, inútil será tudo isso se o Senhor não guardar. Se o Senhor não guardar os nossos lares, tudo isso será inútil. Por mais cuidado que tenhamos em manter o nosso lar em bom andamento, Senhor, se o Senhor não edificar, tudo isso será inútil. E eu creio que além de guardar cada lar, Senhor, o Senhor tem edificado os nossos lares. Pai, eu também oro em favor, especialmente também por este dia, Senhor, que nós iremos estar reunidas como igreja, Senhor. A tua presença há também de inundar a vida desta pessoa, o lar desta pessoa que vai ser convidada. Desde já nós repreendemos todo mal contra esta vida que será convidada, e nós declaramos que ela estará lá naquele dia, Senhor. Nós nos revestimos no Senhor e na força do seu poder, e depois de fazer tudo, permaneceremos de pé, Senhor. Porque no que se trata de vidas, de almas, nós sabemos que o inimigo ele se levanta, mas nós declaramos que ele só se levanta para cair. Nós nos revestimos do Senhor, nós nos vestimos de toda a armadura de Deus, e declaramos, Senhor, vitória, em específico nestes dias, e o teu nome será glorificado. Capacita, Senhor, cada pessoa. Talvez se aqui alguém ficou se sentindo incapaz, eu não posso fazer, eu não tenho como, eu não sei falar. Eu creio que o Senhor vai dar capacidade, Senhor, este homem e esta mulher, e com toda a autoridade e ousadia no Espírito, ele ou ela há de falar do Senhor, há de testemunhar, e esse testemunho vai impactar esta vida que será convidada. Eu creio nisso, Senhor.
nos capacita, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, além de ter a Tua presença nos nossos lares, nos abençoando, nos protegendo, nos direcionando, nos guiando, nós precisamos também ganhar os nossos vizinhos. Porque esta bênção, este presente, que é a salvação, que é ter Cristo nos nossos lares, isso não pode só ficar nos nossos lares, na nossa casa, Senhor. Nós queremos compartilhar, Senhor, com os nossos vizinhos. E daí é que vem a transformação da nossa rua. Aí é que vem a transformação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e quem sabe o mundo. De uma forma simples de compartilhar Jesus para quem está do nosso lado. Nos capacita, nos habilita para tanto. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a nossa irmã Flávia, enquanto você senta, olha para essa pessoa do seu lado e diz assim: Deus vai te usar. Você pode dizer para de trás também, diz assim: Deus vai te usar. Você pode declarar, diga: Deus vai me usar. Glória a Deus. Irmãos, nós nos alegramos em estar na casa e na presença do Senhor. Isso traz alegria às nossas vidas. E nós nos regozijamos como regozija o salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Como nós já recitamos o nosso tema, a minha família, minha identidade, eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrir mais uma vez as suas Bíblias no texto do Salmo 127, o versículo 1. E esse texto nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós estamos há 17 dias em campanha de 31 dias de oração pela família, e sendo a cada dia ministrados pelo Senhor através da sua palavra, com reflexões que nos leva em todos os âmbitos da família a vivermos de forma intencional, fazendo com que Cristo seja a nossa identidade no lar. Diante das funções que nós exercemos, nós temos sido ministrados especificamente como esposos, esposas, filhos, família em geral, né? Casais sem filhos, casais com filhos, dentro daquilo que o Senhor tem nos orientado de como nós devemos nortear para fazer com que a nossa família seja a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? A minha identidade é cristocêntrica. Qual a identidade dos irmãos? Eu creio que também é cristocêntrica. Se a nossa identidade é cristocêntrica, a identidade da nossa família precisa também ser cristocêntrica. E hoje nós vamos estar meditando um pouquinho sobre quando Deus ele edifica a nossa casa, quais são as características que Deus ele quer que tenhamos nessa identidade familiar. E a gente vai pensar que quando a gente arruma, né, algo ou desarruma algo dentro da casa, fica difícil a gente manter tudo no lugar. E dona de casa, dificilmente as coisas se mantêm no lugar. Geralmente nós arrumamos a casa num dia da semana, mas no decorrer o que é que acontece? As coisas todas novamente saem do lugar. E isso muitas vezes nos deixa, né, daqueles estressadas, né, porque a gente quer manter a nossa casa arrumada. Então não é uma tarefa fácil quando nós estamos limpando, quando nós estamos organizando, quando nós estamos edificando um lar, uma casa,
né? E com a nossa família, ela não é diferente. A tarefa da edificação do lar, ela é contínua, ou seja, diariamente há algo a ser feito. Diariamente há algo a ser arrumado. Diariamente há algo que precisa ser colocado no lugar. E muitas vezes, até na casa, existem coisas que você precisa, né, derrubar para reedificar novamente. Então, quando nós percebemos isso, nós percebemos que a gente, como edificadores do lar, nós não podemos desistir. Se nós desistirmos, as coisas ficam todas fora do lugar. Nós não podemos dizer frases como: eu já fiz, ou eu já tentei de tudo, mas eu não consegui. Isso são frases que elas não podem existir no nosso vocabulário. Você já fez, mas sempre é preciso fazer de novo. Muitas vezes vem a vontade, sim, de desistir, mas precisamos prosseguir e seguir um pouco mais, sempre, como o pastor falou aqui, perseverando, continuando, edificando insistentemente, até que tudo esteja no seu lugar, entendendo aquilo que o Senhor, Ele deixa para nós e que deve ser utilizado em nós como um clamor. Confirma, Senhor, a obra das minhas mãos. E precisamos pedir ao Senhor que Ele confirme. Para quê? Para que o nosso lar seja estabelecido na presença de Deus. E que nada e nem ninguém possa destruir o que Deus edificou. Porque segundo a palavra, o que Deus uniu, ninguém pode separar. Essa é a palavra que Deus tem para nós. E apesar de que o mundo tenha trazido tantos conceitos que são contrários à palavra, nós estamos nestes dias da família sendo ministrados a retornarmos à palavra, porque é a palavra que vai nos nortear nesta edificação do lar. É a palavra de Deus que vai pautar e fazer com que essa identidade que está aí na imagem, essa cruz, ela seja identificada no meu lar. Essa cruz, ela precisa ser constantemente identificada no meu lar, porque ela identifica o sacrifício que Cristo Jesus fez pela minha vida, mas também fez pelos membros da minha família. E nós vamos estar refletindo nessa noite sobre quais as características de um lar que Deus edifica. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ter? De que forma eu preciso agir nessa edificação, nesta arrumação, para que essa identidade, ela seja reconhecida, ou seja, representada na minha família. Uma das primeiras coisas que o Senhor, Ele nos chama a atenção e Ele nos orienta é a sabedoria. Eu me lembro que a palavra que a Alessandra ministrou logo nos primeiros dias, né, desse mês, foi sobre isso, sabedoria. Precisamos buscar edificar a nossa casa com sabedoria. E lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3, diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, com a sabedoria, nós vamos estar edificando a nossa casa. Mas para que ela continue sendo firme, eu preciso estar utilizando da minha inteligência. E quem é que nos dá a inteligência, irmãos? É o Senhor. Precisamos buscar
ao Senhor, para que do Senhor tenhamos a sabedoria necessária, o entendimento necessário para a edificação do nosso lar. Então a sabedoria é um dos primeiros fundamentos, uma das primeiras características para que o lar seja edificado em Deus. Quando Deus edifica a casa, tanto o homem quanto a mulher, quanto os filhos, eles vão buscar conviver na sabedoria que vem de Deus, para que sejam felizes na presença do Senhor. Eu vou buscar entendimento em Deus, eu vou buscar conhecimento em Deus, eu vou buscar as orientações de Deus, e o Senhor vai nortear o meu caminhar para fazer com que no meu lar eu possa conviver de maneira harmoniosa. O texto de Provérbios 14, o versículo 1, ele diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mas o texto de Mateus, o capítulo 7, do 24 ao 27, diz também: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vocês percebem que são dois textos diferentes, e dois textos falam de mulher sábia e mulher insensata, mas fala do homem sábio e o homem insensato. Tanto para a construção, tanto na parte da esposa quanto do esposo, é necessário que haja sabedoria. O trabalho para a edificação do lar, e essa sabedoria não deve partir só da parte da mulher, mas a palavra de Deus nos orienta que também o homem, ele precisa ser sábio. E quando a gente vai perceber e refletir isso, esse trabalho, ele deve estar em união. Ou seja, o casal, ele precisa, os dois buscarem sabedoria em Deus para a edificação do seu lar. Nós precisamos ter o conhecimento do Senhor para edificar a casa. Porque o nécio, o insensato, é aquele sem conhecimento, que ele pode até edificar, mas essa casa ela vai desmoronar-se quando vierem as dificuldades, quando vierem os intempéries, ele não vai conseguir se estabelecer. Então, se o homem edificar algo e a mulher desfazer, essa casa ela pode subsistir? Não. Eu não posso tentar ir para um lado e meu marido ir para o outro lado. As coisas não vão andar de maneira harmoniosa. O que vai haver, em vez disso, é guerras. Serão conflitos. E essa casa, ela não tem como se estabelecer. Mas, se nós edificarmos a casa juntos, em união, ela vai permanecer de pé. Porque segundo a palavra lá em Marcos 3:25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Mas se essa casa ela estiver unida, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado, porque haverá comunhão, haverá entendimento, haverá parceria diante daquilo que o Senhor, Ele nos criou
e nos comissiona para que sejamos. Então, quando nós edificamos a nossa casa com sabedoria, pedindo ao Senhor que confirme a obra das nossas mãos, a casa, ela vai permanecer em pé. E quando vier as lutas, quando vier as dificuldades, quando vier as tempestades diante desta casa, ela não vai desmoronar, porque nós estamos agindo em sabedoria, mas é juntos. Mas eu quero dizer uma palavra aos irmãos. Mas eu tenho uma dificuldade, irmã Flávia. Na minha casa ainda não há total entendimento, ainda não há esse conhecimento da palavra. E mesmo que há uma dificuldade muito grande, eu não tenho conseguido. Eu tenho lutado sozinha. Irmã, persevere. Irmão, persevere, agindo com sabedoria e pedindo ao Senhor sabedoria, trabalhando para a edificação da sua casa. Queridos, uma outra característica que precisamos ter para que a nossa casa ela esteja edificada na rocha, e para que essa identidade exista, eu creio que essa é muito importante, principalmente nos dias de hoje. A nossa casa precisa estar fechada para o mal. No texto do Salmo 127, nós lemos que se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se Ele não guardar, inútil vai ser. E o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 21 a 23, ele nos traz aqui um momento que é uma passagem que todos os irmãos conhecem. E essa passagem é aquela passagem do momento em que o povo de Israel está a sair do Egito, depois das 9 pragas entrando na 10ª, e que o Senhor prepara o povo. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então esse texto aqui é um texto conhecido. Quando o povo de Deus saiu do Egito, e Deus mandou que eles celebrassem a Páscoa, Deus mandou que eles se juntassem e naquele momento pudessem ceiar, pudessem se alimentar juntos em família. Alguém poderia estar fora? Todos teriam que estar onde? Dentro de casa. Entendam isso. Todos dentro de casa. Naquele momento, todos teriam que estar dentro e adorando ao Senhor. Do lado de fora, o sangue do cordeiro marcava as portas dos lares do povo de Deus. E as casas com a marca do cordeiro estavam protegidas do mal. A casa que tivesse a marca estava protegida do mal. Mas o que é que nós temos feito hoje, nos dias atuais? Estamos vivendo em dias em que nós estamos vivendo uma sociedade tão violenta e que as pessoas têm construído suas casas e têm preparado as suas casas para que possam estar protegidas e seguras. Nós levantamos muros altos, nós colocamos portões bem reforçados, nós colocamos grades, nós reforçamos em cada porta e janela das nossas casas grades, mesmo que seja a casa esteja lá no 3º ou 5º andar. Mas você quer estar seguro, você quer estar protegido. Então as casas elas estão trancadas, estão vigiadas. Mas o mal, irmãos, ele não está entrando pelo lado
de fora. O mal está entrando dentro das nossas casas. O mal, muitas vezes, já está lá, dentro das nossas casas. Por quê? Porque nós não estamos nos reunindo para nos alimentar da palavra de Deus. Nós não estamos mais nos reunindo para adorar em família a Deus. Nós não estamos buscando proteger e colocar os nossos dentro de casa. Mas nós estamos dando a liberdade para os nossos saírem para fora. E não tem como o Senhor proteger a nossa casa se nós não estivermos atentos a essa realidade. Nós estamos deixando brechas através de redes sociais. Nós estamos deixando brechas através de tantas outras coisas. E a gente acaba ficando sem como lutar e solicitar de Deus a proteção do nosso lar. Porque nós deixamos ele desprotegidos. A presença do Senhor não está no lar. Precisamos chamar e sentir a necessidade de buscarmos esta característica para a edificação do nosso lar. Para quê? Para que as nossas casas sejam guardadas. Porque muitas vezes o mal não entra pela porta da frente só, está na vida dos próprios membros da nossa família. Lá no texto de Mateus, o capítulo 10, o versículo 36, diz o seguinte: e assim os piores inimigos da pessoa serão os seus próprios parentes. Os nossos inimigos não são lá fora muitas vezes. Os nossos inimigos estão dentro de casa. E é somente, irmãos, através da comunhão com Cristo e o poder de Deus é que podemos proteger a nossa família. Vai ser na força do nosso braço? Não. Vai ser no poder do Senhor. Vai ser através dessa busca, dessa comunhão com Cristo. Vai ser nessa chamada, nessa decisão de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de nos alimentar da sua palavra. E pedirmos ao Senhor que o sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário por nós, Ele possa proteger a nossa família. Lembrando aqui do texto, do testemunho da irmã Paula, a oração, ela tem este poder. O clamor pelo sangue de Cristo Jesus, ele tem este poder. E muitas vezes a gente tem tirado o poder do sangue de Jesus e colocado o poder de Jesus em outras coisas que não vão resolver as nossas dificuldades. Então precisamos clamar para que o sangue de Jesus ele possa cobrir o nosso lar. E como diz em João, capítulo 1, e o versículo 29, João, quando ele viu Jesus vindo na direção dele, diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício já foi feito. Precisamos recorrer ao Senhor da glória, ao Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que verteu o sangue para nos dar a vitória. O outro ponto, outra característica que precisamos ter: a nossa casa precisa ser cheia de luz. Mateus 4, 21 diz: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não. Vem antes para ser colocada no velador. A luz é essencial para a vida. Quem consegue aqui viver na escuridão? Se faltar luz e energia em sua casa, se estiver acordado, você consegue fazer alguma coisa? Sem auxílio de uma vela ou uma lanterna? Não, fica impossibilitado. O povo de Israel, quando estava em uma das pragas que também veio, foi a escuridão. Eles ficaram ali, os egípcios ficaram 3 dias nas trevas, sem poder fazer nada.
sem poder fazer nada. Porque é necessário para nós seres humanos a presença da luz. A luz que a família precisa é a presença de Cristo. Porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A palavra também na Bíblia, ela é exemplificada como esta luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas o cristão também é chamado a testemunhar de Cristo através da sua vida. E como é que nós somos identificados, irmãos? Como luz do mundo. Então a luz é tão necessária dentro da família, porque ela está presente nesses 3 fases. Através de Cristo, pessoa de Cristo, através da palavra que vai iluminar o nosso caminhar, vai dar as orientações necessárias para que nós vivamos em família, mas também ela vai precisar ser evidenciada através da nossa vida diária, através do meu testemunho. Eu sendo exemplo para o meu filho, eu sendo exemplo para o meu esposo sendo exemplo para a minha vida. Porque nós vivemos em sociedade, nós crescemos e aprendemos dentro desse convívio social e que é necessário. Nós estamos em aprendizado constante e o meio em que mais aprendemos é aonde? É na família. Você não aprende, no trabalho, você não aprende na igreja, você aprende em casa também. E ela deve ser o seu meio de estar norteando a vida do outro, buscando ser esses luzeiros de Cristo. Precisamos clamar a Deus para que Ele possa iluminar a nossa casa. A nossa casa precisa de luz. Mas a nossa casa também precisa de lugar da palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, do 6 a 9, a palavra diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que é que a palavra está nos ensinando? É só no sentido de inculcar na vida dos filhos? Ou de inculcar essa palavra dentro de nós mesmos? Porque para eu passar para o meu filho, eu preciso primeiro ter esta palavra. E muitas vezes a gente não quer nem ter a palavra para passar para os nossos filhos. E sem a palavra, como é que eu vou ensiná-lo? E o Senhor nos orienta a hoje colocar a palavra, inculcar, falar dela em todos os momentos, ter por frontal nos nossos olhos. Nós precisamos estar sendo despertados a ter um relacionamento com a palavra de Deus. E a palavra precisa ter lugar na minha casa. Eu tenho lugar para tanta coisa. Eu passo horas no celular, eu passo horas fazendo tantas outras coisas, mas e a palavra? Muitas vezes ela é deixada de lado. Quando o povo de Israel começou a sua história na Terra Prometida, já sem a presença de Moisés, a recomendação de Deus para Josué, lá em Josué 1, de 8 a 9, foi a seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu?
ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A orientação de Deus para Josué era de que ele permanecesse na palavra. E ele permanecendo na palavra, ele teria vitória em todas as suas obras, em todos os direcionamentos que ele teria que tomar para a conquista da terra, para a divisão do povo, para o estabelecimento do povo. Tudo seria dado por quem? Por Deus. E como humanos, nós temos os momentos de fraquejarmos. E na família isso não é diferente. Quantas situações, irmãos, nós passamos em família e que nós nos desesperamos. Mas quando estamos de posse desta palavra, nós sentimos e ouvimos esta orientação do Senhor: ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, não te desanimes. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Se tu passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Se as tempestades se agigantarem, eu estarei contigo. Se existir maremotos, terremotos, eu estarei contigo e com a tua família. Mas como tomar posse dessa palavra, se eu não tenho entendimento da palavra? Para chegar nos momentos das lutas e pegar o Salmo 46 na minha vida e dizer assim, ó: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Precisamos ter a palavra em nós e sermos edificados pela palavra do Senhor no nosso lar, porque através dessa edificação da palavra seremos alimentados e o nosso lar será um local de pregação do Evangelho e testemunho. Nós vamos ter testemunhos para contar. Porque em cada situação que você tiver, você vai ser encorajado pela palavra. Você será alimentado pela palavra. O Senhor lhe estará dando o impulsionamento necessário para vencer. E você terá do que testemunhar. Você terá do que anunciar. Você vai dizer às pessoas, os seus vizinhos, à sua comunidade: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso eu sou alegre. Porque a alegria estará no seio da sua família. Então nós precisamos levar a palavra para o nosso lar. A nossa casa, ela precisa ser lugar de testemunho. E diz aqui a palavra do Senhor em 1 Pedro 3, 1, 2, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Irmãos, se existe um lugar onde é mais difícil e nós somos desafiados a testemunhar do amor de Cristo, é dentro da família. Nós somos testemunhados a testemunhar constantemente. E o que é que Jesus diz para nós lá em Lucas 10, 5? Em qualquer casa que entrardes, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Em qualquer lugar que você adentrar, nós precisamos ser aqueles que levam a paz. Mas a paz tem que estar primeiro aonde? Na nossa casa. Não adianta eu levar paz para a casa do meu irmão, se a minha casa é uma constante guerra. Se eu não consigo refrear a minha língua diante de situações. Quando eu falei aqui na introdução, nós falamos de quê? O que é que mais deixa uma mulher assim agitada, estressada, zangada? É quando a sua casa está fora do lugar. E muitas vezes a gente precisa ter sabedoria de como estar direcionando tais situações para não trazer confusão no meio do nosso lar. Porque o nosso lar precisa ser lugar de paz.
Nós temos mais paciência para falar com as pessoas de fora do que dentro da nossa própria casa. Nós temos tatos para servir, orientar melhor as pessoas que nós recebemos do que estar oferecendo isso aos da casa. E a gente precisa fazer isso primeiro com a família. A minha família é a minha identidade. A minha identidade não está na casa do meu irmão. E a casa do meu irmão não é melhor do que a minha. Tem muita gente que anda fazendo fantasias de que o casamento do outro é melhor do que o meu, que o filho do outro é melhor do que o meu, que a casa do outro é melhor do que a minha. Não existe. Todos passamos pelas mesmas dificuldades. Nós precisamos pedir direção a Deus e ser sábios e testemunharmos do Senhor para fazer do nosso lar um lugar de paz e sermos revestidos em Deus, para que a nossa casa seja um lugar de testemunho, para que as pessoas que entrem dentro dela encontrem paz e levem a paz. Amém? Precisamos dar testemunho na nossa casa. A nossa casa é lugar de oração. Precisa ser lugar de oração. 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quantas vezes as nossas orações estão interrompidas? Tanto pela parte do marido, se é só para marido, é para a esposa também. Por falta de testemunho, quantas vezes a minha oração ela não passa do teto? Por falta do marido ele cumprir essa ordenança do Senhor de estar vivendo em amor, considerando a sua esposa, cumprindo o papel de Cristo, que diz que da mesma forma que ele amou a igreja, o esposo ele deve amar a sua esposa e se entregar por ela. Por não fazer isso, quantos estão vivendo essa dificuldade de orações impedidas, de orações interrompidas? E quantas famílias estão tendo dificuldades de orar? Ah, eu tenho dificuldade de orar. Eu não consigo reunir minha família para orar. Muitas vezes, irmãos, são porque nós não conseguimos dar atenção a esses conselhos bíblicos e que são tão importantes e norteadores para que o nosso lar esteja edificado e solidificado em Cristo. E uma coisa que nos chama a atenção é que nós vivemos uma intensa batalha espiritual. E uma das coisas que o nosso adversário não quer é que você ore por sua família. Se tem algo que ele não quer, é que você ore por sua família. Então ele vai fazer de tudo para que você esteja impedido de estar vivendo em oração e orando pela sua família. Porque se você não consegue orar, você vai ganhar aqueles que precisam, você vai transformar, você vai libertar. De jeito nenhum. E existe uma batalha constante. Daniel viveu essa batalha. Lá em Daniel você pode procurar. Ele estava orando e as potestades e principados guerreando, tentando impedir que a oração chegasse até o trono. E Deus precisou mandar o anjo Miguel para guerrear em prol. Precisamos, irmãos, ser guerreiros de oração na nossa casa. Precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós não podemos em nenhum momento desperdiçar as bênçãos do Senhor pela falta de sabedoria. E tem muitos que estão desperdiçando, e quando eu falo, eu estou me referindo à minha família, muitas vezes a mim mesmo. Quantas vezes eu tenho desperdiçado a bênção do Senhor por falta de sabedoria? Porque poderia resolver situações de uma maneira
e eu busco resolver de outra, que não é na direção do Espírito Santo de Deus, mas eu uso a minha carne que está aflorada para aquele momento. E eu perco de receber as bênçãos do Senhor. Então, em vez de queixas familiares, nós vamos viver uma vida de oração. Porque mães de joelhos, filhos de pé. Pais de joelhos, filhos de pé. Famílias de joelhos, famílias de pé. Precisamos estar em intensa oração. E último, característica, precisamos de lugar de alegria. Em Lucas 15, 8 diz, de 8 a 10. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mulher que encontrou a sua dracma, ela se alegrou e ao encontrá-la, ela compartilhou com famílias da bênção que ela alcançou. A Bíblia diz que ela reuniu vizinhos, ela reuniu amigos, ela reuniu famílias. Assim acontece com a nossa família quando ela é edificada em Deus. E existe hoje uma coisa que tem acontecido: muitos valores cristãos estão sendo perdidos dentro do lar. São como essa dracma, são valores que se perdeu. E assim como essa mulher, eu e você precisa ir em busca desses valores que estão perdidos. Nós precisamos, irmãos, com toda diligência, procurar por esses valores, para que a nossa família seja edificada. Precisamos, principalmente, acender a luz da palavra, como diz lá no Salmo 119, 105. Precisamos acender a luz da palavra e limpar o nosso lar de tudo que nos impede de encontrar esses valores. Se existe algo hoje que está impedindo de você encontrar os valores, as dracmas perdidas no seu lar, acenda a luz da palavra. Busque direção do Senhor e seja diligente em procurar. E quando você encontrar esses valores, reúna-se em família e celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Passe tempo junto com a sua família. Busque sorrir e se alegrar em família. Busque insistentemente até você resgatar aquilo que se perdeu. Porque a casa edificada por Deus é um lugar feliz. E se a sua casa, ela não está sendo um lugar de felicidade, alguma dessas características, ela não está existindo. Busque e procure trazer edificação da sua casa através dessas características, sendo um lugar de alegria, um lugar de testemunho, um lugar de oração, uma casa cheia de luz, um lugar em que a palavra, ela tenha um lugar certo, um lugar onde haja sabedoria e que principalmente ela esteja totalmente fechada para o mal. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. A palavra está com o pastor. Aleluia. Que o Senhor dirija esta palavra aos nossos corações e que nós possamos sair daqui esta noite edificando a nossa família sobre a rocha. Fiquemos de pé nesta hora e vamos fazer essa oração cantada. Queria convidar o Ministério de Louvor para louvarmos ao Senhor nesta hora. E através dessa canção,
seja a nossa oração. Você pode fechar os seus olhos por um minuto e orar pela sua família, pedindo a Ele que se aplique toda essa palavra ministrada hoje aos nossos corações, no nosso lar, e que nós sejamos homens e mulheres edificadores da nossa casa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir, e a família que habita dentro dela, no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir, e a família que habita dentro dela, do Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca Aleluia. Pai, é na confiança de que teu amor nunca mudou que nós recebemos a instrução da tua palavra ministrada esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma palavra de encorajamento, de direcionamento. E nós, como discípulos teus esta noite, nós queremos reafirmar ao Senhor que nós somos teus, que a nossa família pertence ao Senhor, e que nós recebemos a tua palavra para as nossas vidas. Mas nós te pedimos a ajuda do Senhor nesta hora. Nos ajuda a praticar a tua palavra. Nós não queremos ser tão somente ouvintes da tua palavra. O Senhor falou à tua filha e falou aos nossos corações através delas esta noite.
E nós queremos sair daqui esta noite, Senhor, para gerar mudança nesta sociedade, a partir da nossa casa, Senhor. Nós tomamos um posicionamento nesta hora, Senhor, em praticar a Tua palavra. Portanto, começa a agir, Senhor, nos nossos lares. Eu creio que lares já começaram a ser transformados. A partir desta palavra esta noite, Senhor, testemunhos irão ser contados, Senhor, e o Teu nome continuará sendo glorificado, Senhor. Por isso nós, esta noite, ligamos a nossa fé à fé de tantos outros irmãos aqui esta noite. E cremos que aquilo que o Senhor prometeu, que quando um ou dois concordarem aqui na terra, seria concordado nos céus. Então a Tua palavra, aplicada na nossa casa, irá render efeito para a glória do Teu nome. Se existir alguma dureza no coração de qualquer um de nós, esta noite foi dissipada pelo Teu poder e pela Tua palavra. Os nossos corações saem cheios da Tua palavra. Portanto, Senhor, muda a história do nosso lar para a glória do Teu nome. Continua usando a Tua filha, continua abençoando a casa dela e toda a sua parentela, Senhor, assim como o Senhor fez com os nossos lares, a partir desta palavra. Ser com o encontro de casais no próximo sábado. Abençoa cada casal que estarão aqui. Toma o pastor Josias e a irmã Ruth, os traz debaixo da Tua proteção, os guarda, continua a ministrar o seu coração, e tudo que eles venham falar, venha do Senhor para os nossos corações. Usa na Igreja Batista Jardim Primavera no domingo pela manhã, que as famílias ali sejam edificadas. Usa aqui na igreja domingo à noite, que as famílias sejam edificadas, Senhor, e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós já Te agradecemos por essa oportunidade. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Vá em paz, em nome de Jesus. Após as orações silenciosas, na sexta-feira venha e traga a sua família, e no domingo também.